Queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, através dessas palestras virtuais pelo YouTube. O tema da nossa conversa nessa noite, como foi anunciado na página do Facebook da Rosa Cruz Áurea, é a travessia de si mesmo. E como introdução para o que nós gostaríamos de falar hoje à noite, nós gostaríamos de ler uma frase muito bonita, com um pensamento que fala a respeito dessa travessia de si mesmo. Uma frase de Fernando Teixeira de Andrade, que diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Amigos, que travessia é essa? Onde se encontra o grande mar, ou o grande abismo, ou o grande rio que precisa ser atravessado? O título da nossa palestra diz A Travessia de Si Mesmo. Então nós gostaríamos de trazer a nossa conversa, o nosso diálogo dessa noite, para dentro de cada um de nós. Começando com o seguinte: o ensinamento universal, o ensinamento verdadeiro, o ensinamento da mais pura verdade, que se encontra disponível ao longo de todos os períodos da história e que se manifestou para todos os povos, em todos os lugares, diz coisas muito semelhantes. Um dos princípios desse ensinamento universal é que existe algo dentro do ser humano latente. Esse algo, essa instância interior, poderíamos chamá-lo de um botão de rosa, uma flor de lótus, um átomo centelha do espírito, um princípio divino imutável latente. O verdadeiro núcleo do ser, o verdadeiro núcleo do ser humano. Todos os seres humanos carregam esse princípio em si. Mas esse princípio dorme. Ele dorme em um sono sem sonhos. Até que o ser humano, ao longo das incontáveis vidas, das incontáveis reencarnações do sistema em que ele habita, que o ensinamento universal chama de microcosmo ou um micro-universo, até que finalmente um ser humano que habita esse micro-universo desperta para a realidade de que a vida é algo muito além da luta pela sobrevivência, da luta pela felicidade, da luta pela riqueza, da luta pelo poder. O ser humano desperta porque esse princípio divino latente, esse princípio universal, despertou nele. E uma vez que esse princípio universal despertou dentro do ser humano, a vida desse ser humano nunca mais vai ser a mesma. Literalmente, esse ser humano não tem mais escolha. Esse ser humano se torna aquilo que o ensinamento universal denomina de um buscador. Um buscador da verdade, um buscador da justiça, um buscador da beleza, um buscador de si mesmo. Ele começa a reconhecer que existe um grande abismo entre a realidade exterior e uma realidade interior que despertou nele e que clama por uma realização, clama por uma manifestação. Esse ser humano que se tornou assim um buscador, começa a sua busca. E o que é a sua busca? A sua busca é um caminho que, na grande maioria das vezes, começa fora dele. O ser humano vai procurar
encontrar a resposta que clama dentro dele, a resposta pela realização do verdadeiro objetivo da vida. Ele vai buscar essa resposta através dos 3 núcleos da sua alma. Ele vai buscar com a sua compreensão, a sua cabeça. Ele vai buscar com a sua vida sentimental, com o seu coração. E vai buscar também com a realidade da sua vida, com as suas mãos, com todo o seu ser. Dessa forma, ele trilha vários caminhos. Ele trilha o caminho da filosofia, o caminho da ciência. Ele trilha o caminho, às vezes, das religiões, o caminho do misticismo. Ele trilha também o caminho da arte, o caminho do humanitarismo, o caminho do ativismo social. Ele busca infinitamente por infinitos caminhos. Até que, em uma vida, ou em 1000 vidas, ele chega à conclusão que todos os caminhos exteriores, por mais belos, nobres, úteis e absolutamente necessários à sociedade, não lhe trazem a resposta fundamental à questão fundamental, que é a questão do verdadeiro objetivo da vida, que é a única questão verdadeira que pulsa nele, como uma brasa no seu coração, como um látego. Esse buscador faz a grande descoberta. O abismo não pode ser ultrapassado, não pode ser vencido. A grande travessia não pode ser realizada fora de si, mas sim apenas em si mesmo. Então, finalmente, ele volta a olhar para dentro. Ele volta a olhar para dentro e descobre, ou digamos, ele redescobre que esse chamado da verdade, da beleza e da justiça se encontra nele. E que se isso for realizado dentro dele, então uma grande revolução na vida poderá ocorrer. E aí ele faz mais uma grande e importante descoberta. Ele descobre que ele mesmo é a muralha. Ele mesmo é a fronteira. Ele mesmo é o grande obstáculo que o separa dessa visão interior de uma realidade completamente diferente. A realidade que se encontra nele, mas que se encontra absolutamente separada dele ainda no estado de consciência e de vida em que ele se encontra nesse momento. Então, ele parte para uma segunda busca. Ele parte para a busca da reunificação com o princípio universal dentro dele. E essa busca o leva a reconhecer que somente uma transformação fundamental do seu ser é que poderá permitir essa reunificação. Essa busca, esse caminho, essa grande travessia poderia ser sintetizada com algumas ideias centrais que nós gostaríamos de transmitir para vocês com um símbolo. Um símbolo que, coincidentemente, é o símbolo utilizado pela própria escola espiritual da Rosa Cruz Áurea como seu símbolo, que em realidade não lhe pertence, porque esse símbolo é do ensinamento universal. E outros povos, em outros momentos, já utilizaram praticamente exatamente o mesmo símbolo. Mas é um símbolo que resume em si esse caminho de transformação. Como dissemos, existe um princípio divino no coração do ser humano. Esse princípio tem esses vários nomes que dissemos. A joia do lótus, ou a flor de lótus, o botão de rosa, a rosa dos rosa-cruzes, o átomo centelha do espírito, o Atman
dos hindus. Esse é o verdadeiro ser que pulsa. E o caminho da transformação, a grande travessia começa pela transformação e a reorientação do triângulo da alma, onde o pensamento, o sentimento e a ação se transformam, se rendem e se reorientam e passam a utilizar o centro de seu ser não mais no eu, não mais no egoísmo, não mais nesse estado de vida separado do todo que faz com que o nosso eu tenha a pretensão de ser o centro do universo. Mas sim, ele reconhece que o centro do universo se encontra, sim, nele. Mas o centro do universo, que é o mesmo centro do universo, que se encontra no coração de todos os seres humanos e também de toda a vida manifestada. Com base nisso, ele reorienta e reconstrói o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. E essa mudança de identidade, essa mudança onde o núcleo da sua identidade não é mais o seu eu, mas sim o self, o ser dentro dele mesmo, é que permite a reconstrução de todos os seus veículos corpóreos, das vestes da alma, que no ensinamento universal são conhecidos como o nosso corpo físico e os nossos corpos sutis. E esses corpos, na sua somatória, são 4. 4 corpos. 4 aspectos da veste da alma que são reconstruídos a partir do núcleo do espírito e da transformação dos 3 focos, dos 3 núcleos da consciência-alma. O corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico, renascem e transformam a forma física não mais no grande abismo que separa a alma humana do núcleo divino e universal que se encontra nela. E a forma física passa a ser uma servidora dessa grande transformação. E quando isso ocorre, essa transformação estrutural, que reúne espírito, alma ou consciência, e corpos ou manifestação, a grande travessia é realizada. E a diferença, a separação, o abismo que existe entre o tempo e a eternidade deixa de existir. Amigos, em realidade, em palavras muito simples e diretas, esse é o caminho proposto pela escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Não um caminho teórico, não um caminho histórico, não um caminho filosófico, ocultista ou místico, mas um caminho real de um trabalho concreto para o ser humano moderno, para a mulher e para o homem desse nosso século XXI, desse século verdadeiramente aquariano, onde novas e incrivelmente grandes possibilidades se encontram abertas para todos aqueles que, de fato, pelo toque no imo do seu ser, despertaram para essa busca. O nosso convite é que todos aqueles que do imo do seu ser anseiam por essa travessia, que se ponham a caminho. Porque caso contrário, nas palavras da frase que abriu essa nossa introdução, neste tempo de travessia,
nestes tempos aquarianos de travessia, se não ousarmos fazê-la, colocando esse objetivo como objetivo nuclear e absoluto de nossas vidas, como um verdadeiro tudo ou nada. Então, corremos o risco de ficar para sempre à margem de nós mesmos. Com essas palavras, nós encerramos essa introdução e gostaríamos de abrir agora para a segunda parte desse nosso encontro, onde, dentro das nossas possibilidades, gostaríamos de ouvir as questões de vocês, que vocês podem nos informar pelo chat do YouTube, e faremos o possível para tentar respondê-las. Por favor, fiquem à vontade. A nossa mediadora agora vai nos ler as perguntas que forem sendo feitas à medida em que vocês nos informarem. Muito obrigado. 30 segundos de pausa para uma água, por favor. Por favor. Regis pergunta: aquele que atravessa a si mesmo experimenta a sexta região cósmica? Regis, você faz referência a um ponto muito importante do ensinamento universal. A sexta região cósmica. A sexta região cósmica, dentro das 7 regiões cósmicas, representa o verdadeiro domínio sutil, o verdadeiro domínio etérico, que se encontra onde? Distante, em outro lugar, em outro planeta, em outra galáxia? Não. Ele se encontra exatamente aqui. É por isso que no ensinamento universal, quando Cristo, que não é a figura histórica, mas é o impulso universal de transformação da consciência humana, quando ele fala a respeito do verdadeiro reino original, ele diz que esse reino se encontra mais próximo do que as mãos e que os pés. Portanto, a sexta região cósmica, onde ela se encontra? Dentro do próprio microcosmo humano. Dentro de cada átomo. Dentro de cada partícula. Mas existe um véu que nos separa dessa verdadeira metade pura e desconhecida do mundo. Esse véu é a nossa consciência. Esse véu tem um nome. O nome desse véu é o eu. O eu, que é como um peixe dentro de um grande aquário, que olhando para o mundo, olhando para a projeção de si mesmo, descreve o mundo como um reflexo do seu próprio estado de consciência. Então, a resposta para a sua pergunta é: quando o véu da consciência eu se transforma, e essa consciência se transforma numa consciência alma, numa verdadeira consciência alma, que ressurge a partir do princípio universal, do princípio divino original, então todas as barreiras entre o ser humano e o mundo original, que já se encontra dentro dele mais próximo do que mãos e pés, desaparecem. Veja bem, não é o eu humano que, treinado, exercitado, refinado, cultivado, um eu melhor, um super eu, entra nesse domínio interior. Não. O eu é a própria muralha que separa a consciência humana dessa realidade interna. Na medida em que esse eu é demolido, na medida em que esse eu é transformado, então não existem mais diferenças. Nem entre o plano físico, ou o plano etérico, ou o plano astral, ou o plano mental concreto, ou o plano mental superior, ou o plano da consciência do espírito, ou o próprio espírito. Portanto, não existe mais barreiras entre a alma humana
e as 7 regiões divinas originais que já se encontram no microcosmo humano. Espero ter respondido sua pergunta. Temos outras? Felipe Benetti pergunta: a escola indica algum tipo de alimentação? Pois imagino que, com um corpo saudável, a possibilidade de manifestar o microcosmo é maior. Felipe, a escola não recomenda nenhum tipo de alimentação diferente visando uma melhoria da saúde. A escola entende que as condições de saúde estão associadas à nossa herança biológica, ao nosso karma e também ao nosso estado de consciência. E na medida em que o estado de consciência muda, isso por si já é uma grande influência muito forte, muito benéfica no estado geral, no quadro geral de saúde. Porém, é importante dizer o seguinte: a partir de um determinado momento do discipulado da escola espiritual, existe uma recomendação que a escola faz aos seus alunos que querem prosseguir nesse caminho. É uma proposta de uma purificação básica do nosso sangue. Porque o sangue, que é um dos 5 fluidos da nossa alma, é um fator determinante da nossa consciência também. E a partir de um determinado momento desse caminho, é importante que, se o aluno quiser prosseguir nele, ele deixe para trás alguns impedimentos mais materiais, mais grosseiros, digamos assim, mais fáceis dele se livrar. É por essa razão que a escola recomenda aos seus alunos, a partir de um determinado momento do discipulado, que eles sejam vegetarianos, que eles não façam mais uso de fumo e nem de álcool. Isso não tem o objetivo de uma cultura do eu ou uma cultura da personalidade, mas sim o objetivo de uma purificação fundamental e básica de um dos 5 fluidos da alma, que é o sangue. Mas nós não podemos esquecer, e aí eu gostaria de pegar carona na tua pergunta, para falar de um outro tipo de alimentação que às vezes a gente não tem tanta consciência assim, mas que é um dos aspectos que a escola leva em consideração e que a escola recomenda aos seus alunos que prestem bastante atenção em si mesmos. Nós nos alimentamos de alimentos sutis também. Nós nos alimentamos de pensamentos. Nós nos alimentamos de sentimentos. E nós nos alimentamos de impulsos ou de reações. Todas essas coisas circulam pelo nosso organismo físico e pelo nosso organismo sutil também. E, em realidade, esses, entre aspas, alimentos sutis conseguem, às vezes, ser muito mais intoxicantes para a nossa consciência e para o nosso estado de vida que os próprios alimentos que nós consumimos. Essa é a razão pela qual a escola recomenda apenas a eliminação desses aspectos, digamos assim, que interferem mais diretamente no sangue. O restante da transformação tem que ser a transformação do pensamento, a mudança da alimentação e da produção da energia mental. Precisamos reconhecer que muitas das vezes nós não pensamos, mas somos pensados. Então não só nos alimentamos, mas somos alimentos desses grandes pensamentos coletivos. A mudança dos nossos sentimentos, a dinâmica é a mesma. E a mudança das nossas ações ou reações que determinam toda a troca energética no plano etérico entre o nosso corpo, os nossos corpos sutis e todo o ambiente ao nosso redor. Então, existe sim uma mudança de alimentação, mas é uma mudança de alimentação muito mais ampla e muito mais profunda do que apenas a troca de alguns ingredientes que a gente coloca no nosso prato. Espero ter sido capaz de endereçar mais ou menos a sua pergunta. Obrigado.
Luciana Molina pergunta: qual é a visão da escola sobre a homossexualidade? Luciana, a orientação sexual é um aspecto da natureza, né? O ensinamento universal nos diz que a orientação sexual, ela parte do núcleo da nossa mente. Ela parte da polaridade dos hemisférios do nosso cérebro. E a polaridade dos hemisférios do nosso cérebro está ligada a todas as experiências de vidas anteriores que estão gravadas no nosso campo de respiração, no nosso microcosmo. São essas experiências, são essas vivências que estão registradas como se fosse um grande livro, onde nenhum fato, nenhuma experiência se perde, que se encarnam no momento em que uma personalidade, que um bebê nasce. E no momento em que isso ocorre, toda essa herança do microcosmo, ela se une ao ser biológico. A sexualidade ou a orientação sexual, ela é função do fluxo energético dos nossos corpos sutis. E independente do aspecto físico exterior, é justamente a polaridade positiva ou negativa do corpo mental e do corpo astral e do corpo etérico que determina o funcionamento dos nossos chakras, se eles giram para um lado ou giram para outro, se temos uma mente positiva e feminina ou uma mente negativa e masculina. E nesse giro, né, e circulação de forças, são essas forças que circulam pelos chakras e pelo corpo astral que determinam também a polaridade e o funcionamento do corpo etérico. E como o corpo do homem e da mulher, o corpo biológico, né, o corpo físico, são praticamente iguais em termos de constituição dos órgãos e tudo mais, obviamente com as diferenças que nós conhecemos, mas é essa estrutura sutil que permite a manifestação de uma orientação ou de outra, né? Mais intensa, menos intensa, tanto faz. E o ensinamento universal diz o seguinte: o processo da transformação dos seres humanos ocorre a partir do nível mais alto de ideação para o nível mais concreto. Se você lembra bem de como nós descrevemos esse processo de transformação, tudo começa do núcleo. E o núcleo possui todas as polaridades em si. E é a partir desse núcleo, desse primeiro aspecto espiritual, que contém tudo em si mesmo, é que a alma humana é transformada. O pensar, o sentir e o agir. E a partir do núcleo e da consciência é que o aspecto da manifestação mais sutil e mais elevado, que é o pensamento, se transforma, o corpo mental, em realidade ele é recriado. É por isso que a escola utiliza o termo, ele é transfigurado, ele muda de figura, ele muda de constituição. Hoje, com a linguagem moderna da ciência, talvez pudéssemos chamar isso de uma repolarização. É como se o preenchimento interno da matéria mudasse. E do mais alto, que é o pensamento, muda-se o aspecto energético astral, que é como uma nuvem, né, de energia sentimental, inteligente e da identidade do ser humano. É isso que transforma o corpo etérico e é isso que preenche o corpo físico. Durante o período de vida desse corpo físico, de toda essa transformação, que nesse ponto já é livre do tempo, do espaço e, portanto, também dessa fronteira de uma polaridade de uma ou de outra. Por quê? Porque esse ser completo em si mesmo, ele possui todas as polaridades em si. Então, a visão da escola em relação a isso é uma visão absolutamente tranquila,
e natural, né? E absolutamente transparente em relação à proposta de trabalho que ela tem. Espero ter te respondido. Flávio Soares pergunta: a Páscoa comemorada ontem seria o ponto alto da travessia de si mesmo? Excelente pergunta. Fábio, não é? Flávio. Flávio, desculpa, Flávio. Flávio, a Páscoa representa 3 momentos. Ela tem 3 grandes marcos. E a escola espiritual, assim como o ensinamento universal, enxerga todo o Evangelho como uma alegoria gnóstica. Da mesma forma como o Bhagavad Gita, da mesma forma como os ensinamentos do Egito, da mesma forma como os ensinamentos das civilizações pré-colombianas. Ou seja, não são relatos históricos, são relatos interiores. Por isso que todos eles falam da mesma coisa. Eles falam a respeito da travessia interior. Então, a Páscoa, sim, é um excelente exemplo de como essa travessia interior pode ocorrer. Essa travessia interior começa pelo sacrifício da consciência. O sacrifício da consciência que reconheceu esse princípio divino original em si mesma. Essa consciência, que é a consciência alma, precisa subir até o Monte da Caveira, até o Monte Gólgota. Gólgota significa caveira, crânio. O alto do Monte Gólgota é o quê? É o círculo ígneo da pineal. Então, a alma humana, a consciência humana, que se purificou, que se transformou, que se abriu, que trilhou interiormente e longamente esse caminho da travessia, tem um ponto culminante de um sacrifício pleno, onde ela se encontra com o quê? Ela se encontra consigo mesma. Ela se encontra com o espírito, que precisa voltar, não somente aqui, no ímã do coração, mas o espírito precisa voltar a circular em todo o organismo humano, naquilo que nós chamamos de o sistema do fogo serpentino, o núcleo da nossa consciência, que é não só a coluna vertebral e o sistema simpático e parasimpático de nervos aqui ao redor, mas principalmente o aspecto energético de tudo isso que circula em nós. Muito bem. Quando essa consciência se sacrifica, alguém morre. Quem morre? Quem morre é o eu. Não que a consciência se desvaneça. Não que o ser humano perca sua consciência, se perca no nada. Muito pelo contrário. Na verdade, é o núcleo do egocentrismo que se dissolve. E quando esse núcleo do egocentrismo se dissolve, ele se une ao espírito. E quando essa consciência se une ao espírito em total autossacrifício esse que é feito entre o bem e o mal dessa natureza, que são apenas o julgamento exterior que nós fazemos em relação ao mundo que nós vemos, em relação a nós mesmos. Quando essa consciência se libera dessa falsa polaridade, desse falso dilema, então ela mergulha. Mergulha onde? Ela mergulha no mundo dos mortos. Ela mergulha até a base da coluna. Ou seja, ela mergulhando assim, vai renovando cada centro da nossa consciência. Esse mergulho, que dura 3 dias, 1, 2, 3, significa o quê? A renovação completa do nosso ser pelo Espírito. Pela força universal, que nós chamamos de Espírito, que não somente agora é como uma brasa no coração, mas que começa um processo literal de encarnação. E no momento em que essa encarnação, esse mergulho, essa união
entre a força do universo, que nós chamamos de espírito, e a estrutura da alma, da consciência e da vida humana ocorre até as últimas consequências. Então, o túmulo dessa natureza é encontrado vazio. O que é o túmulo? O túmulo somos nós. Nós somos o túmulo de Jesus crucificado, nós somos o túmulo do faraó encontrado aberto no âmago da grande pirâmide. Nós somos esse túmulo. E quando nós nos esvaziamos totalmente da força do egocentrismo que se encontrava dentro de nós, então a forma da alma-eu, a forma do egocentrismo se dissolveu na força universal do espírito. E aí uma nova forma humana renasce. Renasce e ascende novamente. Então, esses são os 3 grandes momentos simbólicos da Páscoa. A Páscoa, que também significa travessia. O Pesach, ou o Passover, que significa atravessar, que significa ultrapassar. Então a Páscoa é sim, no seu simbolismo mais puro e original, o símbolo da grande travessia. Marcos de Franca, São Paulo, pergunta: o que significa uma pessoa sentir uma ligação intensa com símbolos que remetem à geometria cósmica? Marcos, o que são símbolos? Símbolos são arquétipos. Símbolos são realidades interiores. Símbolos são linhas de força que podem se manifestar dentro de nós. Por exemplo, um símbolo só, já que você falou da geometria cósmica, da geometria sagrada, digamos assim. Nós sabemos que as escolas gregas, por exemplo, eram extremamente conectadas a esse método de colocar o ser humano diante de grandes símbolos, né? De símbolos que apontavam para uma realidade interior dentro dele. Vamos usar um deles, já que você gosta de símbolos, né? Pitágoras falava que a alma humana, ou o caminho da alma humana, podia ser traduzido em um triângulo que na realidade continha um teorema. Um teorema que era o resumo do caminho da transformação da vida. Pitágoras falava de um triângulo retângulo. Ele dizia o seguinte: o espírito e a matéria vivem em oposição. Existe um caminho de união. O caminho de união é a alma humana transformada. E a alma humana, quando se purifica e se eleva a uma oitava superior, faltou folha aqui para eu fazer um quadrado, Marcos, então dá um desconto para mim. Faz de conta que esse aqui é o quadrado disso, tá bom? Quando essa alma humana se liberta e se eleva à sua oitava superior, à sua quadratura, ela equivale à somatória desses 2 valores aparentemente irreconciliáveis. Isso é só para dar um pequeno exemplo, né? Um círculo, um pentagrama, um sólido perfeito, uma espiral, todos esses símbolos, toda essa geometria, a suíte de Fibonacci, por exemplo, o número φ, que determina a proporção perfeita do corpo humano, de qualquer ser vivo,
Lembra do homem vitruviano e tudo mais. Todas essas coisas apontam sempre para o mesmo caminho. Não o caminho da busca da perfeição exterior e meramente da contemplação da perfeição dessas formas. Mas todos esses símbolos, eles apontam sempre para o mesmo lugar, para cá, para dentro. E no momento em que a gente reconhece essas realidades dentro de nós, aí sim, esses símbolos não são apenas mais símbolos, mas eles se transformam em ferramentas de trabalho, como foram no passado e como podem ser agora. O ensinamento universal é riquíssimo nisso, mas o ensinamento universal também tem uma advertência muito clara em relação a tudo isso. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a todo esse encantamento. Porque esse encantamento, como um canto de sereia, pode, pela sua beleza, pela sua transcendência, pela sua profundidade, manter o nosso olhar fixo no exterior. Quando, na realidade, o esforço de um buscador da verdade é converter todo esse arsenal de sinais, de indicações e de realidades em ferramentas interiores de transformação. Espero ter endereçado minimamente a sua questão, Marcos. Obrigado. O Diego, do Rio de Janeiro, pergunta: qual a diferença entre a alma e o espírito para a Rosa Cruz Áurea? Diego, essa é uma pergunta muito interessante, porque na linguagem esotérica comum se faz uma grande confusão entre esses dois conceitos. É por isso que a escola espiritual, veja bem, né? Já coloco o espírito no seu próprio nome, né? Ela faz uma distinção clara entre esses dois pilares, entre essas duas realidades. O que é o espírito? Hermes Trismegistus dava uma descrição perfeita do espírito. Ele fala que o espírito é o núcleo da divindade que se encontra em todas as partes e cujo limite, cuja circunferência ou cuja esfera é indeterminada, é ilimitada. O que é o espírito? O espírito é a força de ideação, é a ideia central, é o verbo criador, é o fiat criador. É a origem de tudo. É a ideia divina, é o Pai, é o Logos. É a ideia de onde toda manifestação se desdobra. E quando essa ideia original, o espírito, se projeta e se une à substância cósmica original, à matéria original, e a ciência se aproxima hoje do ensinamento universal, quando ela reconhece por equações, porque ela não consegue ainda demonstrar visivelmente com aparelhos e tudo mais, mas com equações ela já consegue determinar a existência de tudo isso, falando de uma energia escura, ou seja, de uma energia que ela ainda não consegue determinar, e de uma matéria escura, né? Que é uma matéria que ainda ela não consegue pegar, demonstrar e tudo mais, mas que através dos campos gravitacionais e tudo mais, precisa estar ali para poder explicar o movimento, explicar a gravidade, explicar o funcionamento do universo. Quando essas duas grandes ordens, né, pré-existentes, espírito e matéria, se unem, a ideação e a realidade, a vida é gerada. A matéria é animada pela ideia do espírito. Essa animação, essa vida, é que é a alma. E a alma também se encontra em tudo. Porque para poder se manifestar na matéria, o espírito precisa animar a matéria. Então, a alma se encontra num estado de sono profundo,
no aspecto mineral, no aspecto sólido, rígido da matéria. A alma tem um sono profundo, um sono sem sonhos. Quando a vida desperta na matéria, por exemplo, no reino vegetal. A alma ganha movimento, ganha vida, cor, velocidade, sentimento, quando ela se anima, por exemplo, no reino animal. Reino animal, anima, alma. E a alma se desenvolve mais além disso, se tornando autoconsciente. Por exemplo, na nossa onda de vida na humanidade. Mas essa alma corre um grande risco, que é o risco da identificação, o risco do enamoramento com a própria matéria e consigo mesmo. Esse é o significado do mito de Narciso. Narciso é a consciência alma, que despertou, se tornou autoconsciente, e olha para si mesma, olha para o reflexo de si mesma nas águas calmas de um lago, que é como um espelho. E enamorada da sua imagem, mergulha dentro da matéria e se identifica com ela. Esse é o estado de consciência e o estado de vida que nós experimentamos hoje. Que no passado, simbolicamente, já foi chamado de queda, já foi chamado de afastamento de um reino original, do paraíso do Éden e tudo mais. Tudo isso são símbolos. A única realidade é a realidade que nós vivemos, que é uma alma consciente de si mesma, mas para ter se tornado consciente de si mesma, pagou o preço de se separar do todo. E o caminho subsequente dessa alma é a reunificação com o quê? Com essa ideia original que a criou, com o espírito. É por isso que se diz tanto a reunificação com a divindade, a reunificação com o Pai, a reunificação com o Espírito. Então, espero ter conseguido endereçar um pouco essa questão basilar, fundamental, de espírito e de alma. Obrigado. O Rafael, de São Paulo, pergunta: poderia definir o que seria o microcosmo? Sim. O microcosmo, Rafael, é a própria manifestação desse mergulhar do espírito na matéria. Veja bem. Fica visível se eu fizer um desenho aqui? Fica, né? Nós falamos daquela definição de Hermes, não foi? Deus é o núcleo de todas as coisas que se encontra em todas as partes, cuja esfera ou circunferência é ilimitada e não se encontra em parte alguma. Essa é a definição do microcosmo. Mas essa também é a definição de um átomo de hidrogênio aqui, né? Essa também é a definição do sistema solar. Se nós olhássemos, como a ciência hoje conhece, o sistema solar à distância do seu tamanho, veríamos um ponto e um ano-luz de espaço aqui. Essa é a definição de uma galáxia, né? Talvez a gente enxergue aqui uma espiral e não uma circunferência, mas um buraco negro, um centro imaterial, ao redor do qual gravitam espirais ou circunferências de matéria. Era por isso que Hermes, num dos seus 7 princípios, que nós encontramos na obra que ele deixou, o Kybalion, né, fala que assim como é embaixo, é em cima. E assim como é em cima, também é embaixo. E por isso Hermes, naquela época, através do ensinamento universal, já postulava a absoluta unidade de toda a existência, onde o macrocosmo, portanto, imagine o universo inteiro, ou
um aglomerado de galáxias, ou uma galáxia, ou mesmo o sistema solar. É a imagem do cosmos, a nossa Terra, por exemplo. E a imagem do microcosmo, do micro-universo, que é esse micro-universo, microcosmo dentro do qual nós vivemos como ser humano, mas que também é a imagem do próprio átomo. E de novo, da mesma forma, veja que interessante isso, Marcos. Da mesma forma que no passado os seres humanos eram geocêntricos, acreditavam que a Terra era o centro do universo. E por acreditarem que a Terra era o centro do universo, portanto, o seu estado de consciência dizia que a Terra era o centro do universo, a Terra onde esses seres humanos viviam e podiam jurar que era essa a verdade, aliás, não só juravam, mas cortaram vários pescoços e queimaram alguns vivos, né, porque discordavam disso, é que a Terra era plana, que a Terra não se movia de jeito nenhum, é óbvio, e que todos os corpos celestes gravitavam ao redor dela, e por detrás disso um céu de estrelas fixas. Está aí uma descrição breve da astronomia de Ptolomeu, né? O que mudou? A Terra mudou? Não. O Sol mudou? Não. O que mudou foi a nossa consciência. Então, quando a nossa consciência mudou, ainda que fosse um mínimo, a gente saiu de geocêntrico para heliocêntrico. Então, a Terra gravita ao redor de uma estrela. Existem planetas, existem órbitas, existem as leis gravitacionais, dá para calcular a trajetória, tamanho, distância e por aí vai. Depois vem a relatividade e fala que o espaço é curvo, que a luz faz curva no universo, que o tempo é relativo, que depende da gravidade, agora tem física quântica, ou seja, cada vez mais o ser humano vai despertando para o fato de que o estado de consciência influi no estado de vida. Assim como hoje a gente sabe, pela física quântica, que o observador influi na partícula observada. Então, por que é que nós não somos conscientes do microcosmo? Por que é que a gente vive dentro de um microcosmo e não tem acesso a ele? O mesmo problema. O centro da consciência. A questão é um pouco mais profunda e chega até a ser meio engraçado. Exteriormente, nós evoluímos com a ciência, com a astronomia. A gente saiu de geocêntrico, foi para heliocêntrico, talvez a gente seja hoje galactocêntrico, não sei o que a gente é. Eu acho que a gente está mais para excêntrico do que qualquer outra coisa. Mas do ponto de vista do estado de consciência humano, nós somos egocêntricos. E pelo fato de termos o nosso ego como centro de todas as coisas, a única coisa que nós enxergamos de verdade é a projeção do nosso eu. E é o nosso eu que torna o nosso próprio sistema de vida impermeável a esse micro-universo dentro do qual nós habitamos. É por isso que nós dissemos e dizemos que a única barreira entre a verdadeira realidade e o nosso estado de vida é o nosso estado de consciência. Se no futuro, ou se durante uma vida, o ser humano faz essa travessia de si mesmo e transforma o seu estado de consciência, o seu estado de vida muda também. A mudança que precisa ser feita é mais ou menos essa mudança de uma visão geocêntrica para uma visão heliocêntrica. A mudança do egocêntrico tem que ser a mudança de reconhecer que o centro do universo já se encontra em si. E fazer com que o nosso sistema de vida gravite
ao redor desse verdadeiro centro, ou seja, que nós nos tornemos um verdadeiro instrumento, um verdadeiro servidor nessa casa microcósmica, nesse micro-universo que nós habitamos. Espero ter conseguido endereçar minimamente a sua questão. Obrigado. Essa será a última pergunta da noite. Okay? Sim. Rayan, de Sorocaba, São Paulo, pergunta: como vocês trabalham o autoconhecimento, essa imersão em si mesmo, através de meditação, oração ou estudos? Rayan, o nome Rayan. dele. Rayan, não, nós não fazemos nenhum tipo de exercício assim. Se você, por exemplo, diz uma concentração da consciência, se você fala de uma meditação na tentativa de unir esse núcleo da consciência com as esferas ditas superiores, né, do nosso ser aural e tudo mais, com exercícios de respiração, postura e tudo mais, não, nós não fazemos isso não. O autoconhecimento da escola, ele tem uma única fonte e ponto de apoio. Nós não praticamos o autoconhecimento pelo próprio eu. Ou seja, o eu não é o ponto de partida. É por isso que nós não exercitamos o eu. O autoconhecimento que o aluno se esforça por adquirir é reconhecendo esse núcleo que vibra dentro dele mesmo. Esse é o único mestre que pode existir. E ao invés de tentar se unir através de exercícios a esse núcleo, o exercício do aluno é de silenciar e se observar. Porque a primeira coisa que precisa ser restabelecida dentro do nosso sistema de vida é um mínimo de liberdade, um mínimo de livre-arbítrio, que na linguagem da escola e do ensinamento universal é denominado de uma consciência objetiva. Porque a realidade é que nós vivemos numa grande subjetividade, ou seja, subjetivo ou sujeito ao nosso próprio objetivo, ao nosso próprio ponto de vista. Então, tudo que nós olhamos, como nós dissemos há pouco, em realidade é o quê? É um reflexo do nosso eu. E para que essa alma tríplice, para que o pensamento, para que o sentimento e para que a ação se transformem, não é treinando o pensamento, não é desenvolvendo o sentimento ou o aspecto astral, muito menos o treino biológico das nossas ações, reações ou condicionamentos. É criar um espaço, como uma clareira numa floresta, onde nós vamos observando e descobrindo que nós não pensamos, somos pensados, que nós não sentimos, somos sentidos, que nós não agimos, mas nós reagimos. E nós vamos, então, abrindo esse espaço de auto-observação. E na medida em que essa auto-observação silenciosa vai acontecendo com base nesse núcleo, é que por esse espaço, todas essas forças gradativamente vão perdendo o seu poder sobre a nossa consciência. E quando elas suficientemente perderam o poder sobre a nossa consciência não alimenta e retroalimenta mais esses esquemas. Então, essa é a primeira liberdade que se obtém. Essa é a chave do autoconhecimento, que é o primeiro degrau na senda proposto pela escola. Que é a tarefa, digamos assim, do primeiro degrau, do primeiro aspecto da escola. Nós esperamos que tenha ficado suficientemente claro, mas como nós já nos aproximamos de 1 hora de duração desse nosso diálogo, que é mais ou menos o tempo que a gente deixa aberto para isso, né? E outras ocasiões seguramente existirão,
nós gostaríamos agora de caminhar para os avisos finais. Primeiro deles, as perguntas que nós não tivemos tempo de responder poderão ser abordadas na reunião que acontecerá via Skype, na sequência desse nosso encontro, na próxima terça-feira, dia 5 de abril, às 20 horas. Nós também temos contatos semanais, contatos presenciais, e vocês podem encontrar os endereços das nossas salas presenciais, digamos assim, no site da nossa página rosacruzaurea.org.br. E nós temos essa nossa série de palestras virtuais ou de encontros virtuais que são anunciados periodicamente. Nós temos feito um encontro desse a cada 15 dias, todas as segundas-feiras, às 20 horas, então o próximo será daqui 15 dias, e vocês podem obter as informações desses encontros e dos temas que nós vamos tratar através da nossa página no Facebook, digitando Rosa Cruz Áurea, tudo junto, Rosa Cruz Áurea, né? Rosa Cruz junto, Áurea, né? E lá vocês encontram todas as informações a respeito dessas palestras do YouTube. Basta clicar ali que você tem um link e vai direto para a página. Dois últimos avisos é que no YouTube nós também temos canais onde essas palestras que nós fazemos ao vivo são gravadas e ficam disponíveis para aqueles que não têm disponibilidade de participar delas durante a sua transmissão. Então você pode entrar em contato depois, digitar no YouTube Rosa Cruz, tudo junto, Áurea, e lá você vai encontrar todas essas palestras gravadas disponíveis para vocês. Você pode ver um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia, não precisa ver tudo de uma vez, né? A vida é corrida para todo mundo. E por último, vocês também encontram material para leitura na biblioteca virtual da escola, que se encontra no site da nossa editora. Basta digitar pentagrama.org.br e lá você encontra todos os livros da escola e as revistas da escola, que você pode baixar via PDF, ou eventualmente, nós temos deixado lá as últimas edições em formato de e-book também. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Foi realmente uma alegria podermos ter essa troca, esse nosso diálogo hoje, e desde já convidamos vocês para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e boa noite.